Caríssimos irmãos, 50 dias depois da Páscoa, nós celebramos a festa de Pentecostes, que é uma festa antiga. Já desde os povos antigos se celebrava uma festa agrícola. Depois do inverno, na primeira lua cheia da primavera, se celebrava a festa das primícias, apresentando-se a Deus as pequenas plantações ainda em forma de broto. E, de fato, na Páscoa dos israelitas, nós celebramos a salvação de Deus sobre os primogênitos, e os próprios judeus que saíram do Egito são como que as primícias do povo de Israel. Na Páscoa cristã, São Paulo diz que Cristo é primícia dos que morreram, o primeiro dos ressuscitados. 50 dias depois, havia a grande festa das colheitas, que, de fato, enquanto expressão festiva, era a mais festiva de todas. Em Israel se celebrava a entrega dos 10 mandamentos, que Deus fez a Moisés no Monte Sinai. E no Novo Testamento, celebramos a entrega da lei nova, do Espírito Santo, que é dado ao coração dos fiéis para que nós sejamos transformados, nós sejamos renovados, nós sejamos santificados. E é justamente nesta festa que já havia no calendário litúrgico de Israel, assim como Nosso Senhor morreu na festa da Páscoa, é justamente nesta festa, na festa de Pentecostes, nessa grande festa, nessa festa realmente carnavalesca em Israel, é nessa festa que o Espírito Santo resolve se derramar. A tal ponto que, assim que acontece o milagre de Pentecostes, e os discípulos começam a falar em variedade de línguas, e todas aquelas 17 nações ali representadas os escutam em sua própria língua materna. São Pedro diz: estes homens não estão embriagados com um vinho doce como pensais, porque ainda é a hora terça. Mas está se cumprindo aquilo que está escrito no profeta Joel: eis que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda carne. O Espírito Santo é enviado sobre toda a face da terra. Cumpre-se a Escritura. Sobre a humanidade santíssima de Jesus, ele viera, no momento do seu batismo, na forma corpórea de uma pomba, por causa da inocência de Cristo. Em Pentecostes ele aparece como línguas de fogo, porque o profeta Malaquias falava deste fogo consumidor, fogo devorador, com o qual Deus purifica os filhos de Levi para que lhe apresentem a oblação pura. Aquilo que São Paulo, na carta aos Efésios, chama de o sacrifício e o serviço, o culto, em palavras gregas, a liturgia da nossa fé. Para que, crendo, nós prestemos a Deus o culto que lhe é devido, o culto da fé, a fé que é ela mesma um culto que nasce da nossa alma, mas não uma fé morta, não uma fé
que é uma mera crença, uma mera crença humana, mas a fé viva, que nasce de um coração em ebulição pelo Senhor. Uma fé que só pode ser dada pelo Espírito Santo. Porque é sobrenatural. O que nós vemos acontecer em Pentecostes é que homens tímidos, inibidos, medrosos, são possuídos por um santo desassombro. É infundida neles a graça sobrenatural de um modo exuberante. E eles se inflamam pela explosão da pessoa divina do Espírito Santo na alma deles. Se Deus é um só Deus em três pessoas, se Cristo é uma só pessoa com duas naturezas, o Espírito Santo é uma pessoa em muitas pessoas. Nos apóstolos, em Maria Santíssima, nas Santas Mulheres, nos 120 discípulos que estavam no cenáculo, ele se exprime na diversidade daquelas línguas, como que desembaraçando-se na boca deles sob a forma de uma loquela, de um discurso, de um sermão, de um anúncio, de um evangelho que sai de dentro deles como proclamação operada pelo próprio Deus. Eles falam. Eles proclamam as maravilhas de Deus. E o Espírito Santo mesmo é o tradutor da pregação que ele mesmo produz dentro deles. Ah, meus queridos irmãos, isso não é obra do nosso mero estudo, da nossa mera capacidade de engenho. Isso é produto de uma ação sobrenatural de Deus nas almas daqueles homens. O nosso problema é que nós muitas vezes passamos anos e anos e anos professando uma teologia morta, aquilo que São Paulo diz, a ciência incha, mas sem vida, sem o fluir da graça de Deus, sem o transbordamento do Espírito Santo. A grande verdade é que, como se queixavam alguns místicos no século XIX, como a beata Miriam de Jesus Crucificado, santa, agora canonizada pelo Papa Francisco, a beata Helena Guerra, a qual escrevera ao Papa Leão XIII, estimulando-lhe a que escrevesse um documento sobre o Espírito Santo, justamente porque, dizia ela, ele é desconhecido. Ninguém o conhece, ninguém o trata, ninguém o adora, ninguém se relaciona com ele. Então, o Papa Leão XIII escreveu essa encíclica maravilhosa chamada Divino Milo do Munus, que também não é tão divulgada assim, mesmo nos nossos dias, para avivar na igreja a consciência da ação do Espírito Santo. E já naqueles tempos, ele estabeleceu que entre a festa da Ascensão, a festa de Pentecostes, se celebrasse a novena ao Espírito Santo com maior fervor em todos os lugares, na própria liturgia, e depois que isso aconteceu,
Então, efetivamente, houve uma explosão do Espírito Santo em diversas partes do mundo. Ele passou a ser mais conhecido. Mas ainda é um grande desconhecido. Em primeiro lugar, porque não se o descobre como quem ele é, uma pessoa divina, uma pessoa amorosa, uma pessoa gentil, de quem diz São Paulo aos Efésios: não contristeis, não entristeçais o Espírito Santo. E diz ele aos Tessalonicenses: não extingais, não apagueis o Espírito Santo, para mostrar a sua delicadeza, para mostrar esse sinistro poder que todos nós temos de bloquear a sua obra em nossa vida pela nossa incredulidade, pelo nosso espírito árido, pela nossa inconversão, pela nossa carnalidade, pelo nosso pensamento materialista, pela nossa cegueira ideológica. Será que nós chegaremos ao fim da nossa vida privados de conhecer a vitalidade da graça do Espírito Santo em nós? Será que nós morreremos sendo possuídos por uma fé morta, que não opera pela caridade, que não é cheia de amor, que é tímida, que é apática, que é desinteressada, fria? Ou nós daremos ao Espírito de Deus a chance de que Ele nos afervore, de que Ele nos aqueça, de que Ele nos inflame com o seu fogo? Não apenas para nos dar euforia, porque não é disso que se trata, mas para encher-nos de vida sobrenatural verdadeiramente, de uma fé que conhece a Deus, que toca a Deus por dentro. São Paulo diz: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser do Espírito Santo. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor no sentido de que ninguém pode reconhecer a grandeza de Jesus Cristo, a soberania de Jesus Cristo, o senhorio de Jesus Cristo. Ninguém pode olhar para Jesus como quem Ele é, como alguém vivo que é Senhor sobre mim, que é o meu Kyrios, que é alguém que tem realmente a última palavra, o domínio sobre a minha vida, a não ser quando é possuído pela graça do Espírito Santo, a não ser quando é vivificado pela graça do Espírito Santo. Não há contato real com Jesus Cristo, a não ser quando nós somos tocados pela graça viva do Espírito Santo. Não existe sobrenaturalmente luz sem calor. Não há como ter fé sem ter caridade. Quando Pedro anunciou o Evangelho a Cornélio, ao conhecer Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. E então, começou a falar em variedade de línguas, diante dos apóstolos, diante de Pedro, aliás, e daqueles que o acompanhavam. Então, Cornélio e toda a sua família foram imediatamente batizados. E Pedro disse: não podemos negar a água do batismo a quem Deus não negou o seu Espírito Santo. Mas nós vivemos em tempos em que as pessoas querem formalismo, querem estruturas mortas, querem, de fato, aparência, querem casca, apenas imagem exterior, em que as pessoas se empolgam demais com os seus planos humanos, com aquilo que é meramente carnal.
São Paulo diz que há diversidade de harismata, de graças, de presentes, de dons, mas um mesmo é o Espírito. E é por isso que nós procuramos a pessoa dele, conhecê-lo, tratá-lo, amá-lo, ter intimidade com ele, ter amizade com ele. E em seguida diz, há diversidade de diaconias, de ministérios, de serviços, mas o mesmo é o Kyrios, o mesmo é o Senhor, o mesmo é o Cristo. Ou seja, o Espírito me habilita pelos seus dons para que eu possa servir a Cristo. Não é simplesmente para que seja um enfeite, patentes ou diplomas que eu conservo como manifestação de algum tipo de excelência. Os dons são habilitações para que eu possa servir, para que eu possa exercer minha diaconia. Em que eu estou servindo no corpo de Cristo? Qual é o meu lugar no corpo de Cristo? O Espírito Santo é o Espírito de Cristo e, portanto, o Espírito da igreja que é o corpo de Cristo. O que eu estou fazendo para a glória de Deus efetivamente no corpo do Senhor? Há diferentes energemata, diz São Paulo, há diferentes operações, há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que opera todas as coisas em todos, para dizer que na Santíssima Trindade existem duas missões, dois envios, o envio do Filho e o envio do Espírito Santo. Portanto, há diversidade de dons, mas é o mesmo pneuma, é o mesmo Espírito. Há diversidade de diaconias e serviços, mas o mesmo é o Kyrios, o mesmo é o Senhor, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É Ele que nos leva a agir, a operar sobrenaturalmente. O cristão devia ser uma máquina na qual não falta combustível, porque esse combustível é sobrenatural. Uma máquina que roda para operar segundo um princípio de atividade sobrenatural. O cristão deveria ser uma fonte de obras para a glória de Deus, na igreja, no corpo de Cristo, um servo do Senhor em todas as possibilidades que ele tem de se colocar à disposição de Deus, e por isso enriquecido por Ele com a multiforme realidade de dons, de presentes, de graças que Ele nos outorga para que nós possamos glorificá-lo, ser uma expressão de quem Ele é, da sua generosidade, da sua bondade. Ou seja, a redenção de Jesus Cristo não é para ficar encapsulada, presa, morta, não é para ficar como que custodiada num banco, ela não tem rendimento ali de renda fixa para ficar fechada, não existe poupança espiritual. Ou seja, o cristão devia pegar o mistério da redenção, é para isso que Jesus Cristo morreu, a fim de levá-lo, de distribuí-lo, de multiplicá-lo, de portá-lo para fora com poder, com desassombro, com total dinamicidade. É para isso que o Espírito Santo nos foi dado. Isso é Pentecostes. O cristão deve ser uma máquina de evangelização, muito mais do que uma máquina, porque uma máquina é morta. E o cristão não, é alguém vivo que é possuído por uma outra pessoa que é viva e que é divina e que é o Espírito Santo, e devia ser alguém que, possuído por essa vitalidade, vai por todos os lados. Não há possibilidade de um enchimento do Espírito Santo que não seja para o anúncio do Evangelho,
Queridos irmãos, pregar o Evangelho devia ser a ambição da nossa vida, aquilo que realmente nos move, aquilo que nos estimula, aquilo que nos apaixona, aquilo que causa no nosso coração um desejo profundo de sair, simplesmente para ser tomados por Deus. No discurso de São Pedro, na noite de Pentecostes, ele diz, hoje se cumpriu a profecia de Joel que diz: eis que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos anciãos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os meus servos, sobre os vossos servos, as vossas servas, os vossos escravos, as vossas escravas, até sobre eles eu derramarei naqueles dias o meu Espírito. Ou seja, o que Pedro estava dizendo é que naquele dia era derramado sobre a igreja o espírito de profecia, para que ela saísse por todos os lados falando e pregando, e anunciando as maravilhas de Deus, e dizendo, compartilhando com generosidade aquilo que Jesus fez, não simplesmente como uma teoria humana, mas vivificada, empoderada pelo próprio Deus Espírito Santo na sua alma. É para isso que o Espírito Santo foi enviado. É isso que nós deveríamos ser. É isso que significa ser Pentecostes. É ter a língua afiada por essa graça, por essa pessoa, por quem Ele é, a fim de levarmos o Evangelho com total desassombro por todos os lados. Isso para nós devia ser, assim, a nossa paixão dominante. Devia ser o nosso mais profundo desejo. O profeta Joel diz, os anciãos sonharão sonhos. Deixa os anciãos sonharem, eles vão ficar sonhando, sonhando, sonhando. Eles vão ver uma igreja viva, jovem, poderosa, empoderada, rica das graças e das bênçãos, rica dos dons do Espírito Santo, indo por todos os lados, pregando, falando, anunciando, sobrenaturalmente dizendo que em Cristo é o que Ele fez, o que Ele realizou por nós, a sua obra de salvação. E eles ainda ficarão aquém, eles vão sonhar mais, eles vão sonhar muito mais, e eles vão ficar mais admirados com a realidade do que com os sonhos. Porque o Espírito Santo nos foi dado para que nós todos levemos tantas e tantas almas a dizerem que Jesus é o Senhor. Ele está vivo, Ele reina, Ele é glorioso. Aquilo que Ele fez por nós é a solução de tudo. A sua obra no Calvário é perfeita, nela não há imperfeição. E pela fé nós podemos receber tudo dEle. Isso é uma realidade. Ele vive em nós, na pessoa do seu Espírito. É assim que encerramos o tempo pascal. Sabendo que Jesus vive e é Senhor, na pessoa do seu Espírito Santo derramado sobre a igreja e sobre toda a face da terra. É bonito isso. Porque São Pedro diz, citando Joel, que o Espírito Santo não foi derramado só sobre a igreja, foi sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Portanto, eu posso escutar as palavras de Jesus no Evangelho como dirigidas a mim. Recebei o Espírito Santo. Eu posso abrir as portas do meu coração e dar-lhe as boas-vindas e permitir que Ele entre, que Ele seja entronizado, que Ele seja o Senhor da minha vida. Como nós dizemos no credo, Ele é Deus e Senhor. Deus e Senhor. Eu posso adorá-lo, escancarar as portas do meu ser para Ele e permitir que gloriosamente Ele reine em mim, para que eu possa, como um discípulo, como um missionário, como um fiel de Jesus Cristo, levar o Evangelho para todos os lados, sabendo que eu não estou só, que Ele está comigo, que Ele é Deus, que Ele é o Espírito Santo.